Boa noite, que vocês estejam bem todos. Vamos seguir um pouco mais na leitura do Bernie Glassman sobre esse lugar de preparando a sua, de fato, a sua vida, né? Sua refeição suprema, como ele coloca, com os ingredientes que você tem ou que você consegue perceber que tem. E hoje ele vai falar sobre tempo e dinheiro. Ele ainda está terminando o terceiro prato, que é o sustento, né? Tempo e dinheiro são ambos ingredientes essenciais na refeição da nossa vida. Também são ingredientes inevitáveis. Ninguém consegue fazer nada sem eles. Dinheiro e tempo são muito similares de outra forma. As pessoas sempre dizem que não têm o suficiente. Todos temos diferentes quantias de dinheiro, mas temos a mesma quantidade de tempo. Todos temos 24 horas no dia. E mesmo assim, muitos sentem que não têm tempo suficiente para fazer tudo o que precisam. Na verdade, o número de coisas que poderia ser feito é infinito. Então, se você acha que vai fazer tudo, ou se você se preocupa demais sobre todas as coisas que não consegue fazer, você sempre sentirá que não tem tempo suficiente. Nesse caso, o tempo controlará você. Uma vez que há uma quantidade de tempo finita, realmente é uma questão de estabelecer prioridades e usar o tempo que você precisa para ter as certas coisas realizadas no dia. Desse modo, você está usando o tempo ao invés de ser usado por ele. Se o seu prato está cheio, se você tem esse banquete enorme colocado à sua frente, então é óbvio que você não pode fazer tudo de uma vez só. Mas isto não é uma coisa negativa. Não é razão para se sentir sobrecarregado ou deprimido. Simplesmente você não pode comer tudo que está na mesa de uma vez só. Tudo que isso significa é que você tem que fazer escolhas, que é do que se trata a vida. Sempre há tempo suficiente. Eu posso ter apenas um pouquinho de tempo, mas isto não deveria me impedir de preparar minha refeição. Talvez eu possa apenas comer um lanche. Talvez eu só possa juntar algumas verduras para uma sopa. Não importa. Você sempre pode usar os ingredientes que estão na sua frente. Só porque você tem pouco, isso não quer dizer que não deveria fazer nada. Você sempre pode fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, começar alguma coisa, fazer um movimento em alguma direção, sempre amplia o total de tempo. Quanto mais você faz, mais tempo você tem. Como isso é possível? Quando você fica sobrecarregado por todas as coisas que precisam ser feitas, você passa a gastar todo o seu tempo se preocupando em não ter tempo suficiente. Você pode ouvir sua mente martelando: eu não tenho tempo suficiente, eu não consigo fazer nada. Se você se sente sobrecarregado, isso apenas significa que há muita coisa acontecendo. Então, o tempo parece acelerado. Se o negócio está crescendo, ou se você está tentando acabar com o sem-teto, ou libertar todos os inumeráveis seres sencientes, então você está certo. Isso é uma sobrecarga. Há muitas coisas para fazer.
Mas só porque existem coisas demais para fazer, não significa que elas precisam sobrecarregar você. Se percebe que as coisas não estão sob controle, pode ir talvez para o passo seguinte, passo a passo. Você simplesmente pausa o tempo. Pausa o tempo suficiente para se perguntar: o que faço com o meu tempo nas próximas horas? Não há nada complicado nisso. Eu faço uma lista no início do dia de trabalho. Escrevo diversas coisas que eu acho que deveriam ser feitas naquele dia e seleciono aquelas que acho que são as mais importantes. Mas não fico escravo da minha lista. Não estou à mercê dela. Se alguma coisa mais importante surge, eu a faço. Este é um outro jeito das pessoas terminarem sentindo que não possuem tempo suficiente. Fazem listas do que tem que fazer hoje. Então, de repente, várias coisas aparecem, como um terremoto. Esqueça a sua lista na hora e faça o que tem que ser feito. O segredo, como sempre, é ver com clareza. Como fazemos isso? O cozinheiro zen sempre tenta dedicar uma parte de seu dia para as práticas espirituais como meditação, a qual desenvolve clareza. Quando algo novo surge, o cozinheiro zen é capaz de decidir sobre o que tem mais prioridade. Se não tem prioridade, você deve dizer: desculpe, eu entendo que, mas o que estou fazendo agora é mais importante. A situação está sempre mudando. Se algo não pode ser feito hoje, eu farei amanhã ou no dia seguinte. Sempre é passo a passo, um dia de cada vez. Sem tempo suficiente. Uma das coisas que descobri é que quando eu chego a um ponto em que parece absolutamente não haver mais tempo, de súbito aparece uma quantidade fabulosa de tempo. Recentemente eu vinha fazendo muito mais coisas do que jamais havia feito antes em toda a minha vida. E ainda assim me achei com tanto tempo livre que comecei a desenvolver outros projetos. Um café e um centro de artes em Yonkers, um hospital, residência para pacientes com AIDS e um templo e seminário interreligioso. Um mestre de meditação tibetana chamado Dilgo Khyentse Rinpoche morreu recentemente em Butão. Com a idade de 84 anos, ele nunca dormia mais do que 3 horas por noite e dedicava todo o resto de seu tempo a ajudar as pessoas. Ele sempre estava disponível. Ele ensinava meditação, é claro, mas também era responsável por um grande mosteiro e um fundo que era uma escola que era para crianças tibetanas. E também dedicava-se a inúmeros outros projetos. Uma vez contou que o mestre dele não dormia nada. Mas você não precisa ir ao Tibete para ver esse tipo de entrega. O falecido Rebbe Schneerson, o rabino Lubavitch, que vivia no Brooklyn, também se encontrava com pessoas durante a noite toda. Ele dormia alguns minutos entre uma e outra. Estas pessoas não são super-humanos, são simplesmente pessoas. Mas, de alguma forma, elas encontram aquele ponto de onde elas podem doar todo o seu tempo. E quando isso acontece, você descobre que tem todo o tempo que precisa. Parece que quanto mais tempo dedicamos aos outros,
mais tempo há. Como isso é possível? Geralmente, funcionamos divididos entre o que queremos fazer e o que estamos realmente fazendo, entre o que esperávamos ter e o que temos. Essa divisão cria uma perda de tempo e de energia, e essa perda, na verdade, nos desgasta. Uma vez que a mente quer algo diferente do que está acontecendo, cria-se a ilusão de que não há tempo suficiente ou que o tempo está se esgotando. Mas quando eliminamos a distância entre as nossas expectativas e o que estamos fazendo, todas as nossas energias vão para o que estamos fazendo no momento. Não desperdiçamos nossa energia no que achamos que devíamos estar fazendo. Neste ponto, de repente, a noção de tempo desaparece. Não é mais uma questão de ter tempo suficiente ou muito tempo. A própria noção de tempo, de duração ou intervalo desaparece. O segredo mágico é fazer apenas uma coisa de cada vez. Fazer o que fazemos enquanto estivermos fazendo. É como o meu mestre Zen, mais um Miroshi, me disse quando eu comecei a praticar o Zen. Quando você caminha, você caminha. É assim, simples e tão poderoso. Hoje eu vou parar por aqui. Achei muito significativo, muito forte essa parte aqui do livro. Me lembrou duas coisas. Me lembrou o voto do Bodhisattva, que é o voto da nossa escola de budismo, que é o budismo Mahayana. E esse voto de seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Desejos são inexauríveis, faço o voto de extingui-los. Portais do Dharma são ilimitados, faço o voto de aprendê-los. E o caminho de Buda é insuperável, faço o voto de realizá-lo. Entendendo que Buda para nós quer dizer aquele que despertou para a verdade. Não é só o Buda histórico Shakyamuni Buda que viveu na Índia há 2.600 anos. Buda é aquele que despertou para a verdade. Cada um de nós que desperta para a verdade é Buda. Então é esse caminho que eu busco realizar. Eu busco chamar para mim, manter vivo na minha vida esse estado desperto da mente. E essa ideia do ilimitado dos portais que faz com que a gente se mantenha sempre em prática. Não acho que já sei, não acho que já cheguei lá, não acho que já acabou. Por isso que quem adentra o caminho, quem desperta minimamente para esse Dharma, sente que é inesgotável o aprendizado. Não dá para dizer eu já entendi, eu já sei, né? E isso Dogen Samar reforça no Genjo Koan, que é um texto que ele escreveu. Eu já li para vocês em algum momento, quem sabe leia em breve, não sei se logo depois do Bernie Glassman, pode ser. Genjo Koan, ele fala do Koan da vida diária. Como eu já falei que Koan é um diálogo entre mestre e discípulo, onde o discípulo tem que manifestar sua compreensão do Dharma. Parecem diálogos que com a mente lógica você não acessa. Um deles é: qual era a sua face antes dos seus pais nascerem? Né? Isso é um dos koans. E o Genjo Koan, Dogen Samar, escreveu para um discípulo leigo dele. E no Genjo Koan, ele tem frases do Genjo Koan que vocês devem conhecer, muitos de vocês, que é aquela famosa, que é estudar o caminho de Buda, estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo
é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe, e nenhum rastro de iluminação permanece. Essa é uma frase muito conhecida do mestre Dogen, que viveu no século XIII, que é fundador da nossa ordem. Mas o Genjo Koan, ele traz um outro trecho que traz esse aspecto do incansável, né? De que não tem fim, né? Da realização do caminho. Então ele diz assim, uma hora, quando 10 mil dharmas, quando tudo que existe não preenche corpo e mente, achamos que temos o suficiente. Mas quando tudo que existe, quando os 10 mil dharmas preenchem corpo e mente, nós sentimos que ainda tem algo a ser feito. Esse é o olhar, esse é o coração, esse é o lugar do praticante do caminho, né? Que não se engana, não se ilude de que já sei, já cheguei lá, não tem mais nada para eu aprender, eu já entendi, né? Quando aquilo de fato te preencheu, você sente que ainda tem mais. Porque esse é o despertar, né? Essa é a compreensão que ele fala no texto, né? Dos mestres, como ele cita o Rabino Lubavitch, ou mesmo Maizumi Roshi. Eu lembro da monja Koen contando da Shundo Aoyama, que ela era incansável, né? Mesmo quem convive com a monja Koen, ou conviveu, né, como eu, a gente percebia, ela era incansável, ela dormia às 3 da manhã, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, ela estava acordada, não tinha essa coisa de eu vou descansar, né? A gente ficava querendo poupar ela, cuidar dela, ela dizia eu não quero, né? A hora que alguém procurava ela estava disponível para falar, né? E isso eu pude vivenciar, eu pude perceber, né? Eu achei forte isso que ele traz, né? E aí eu lembrei de uma outra passagem, quando ele fala aqui do mais um, dizendo para ele, quando você caminha, você caminha. Eu lembro que a monja Koen, quando ela queria ser monja, o Maizumi Roshi fazia, quem queria fazer voto monástico tinha que morar 1 ano com ele, na casa dele, e ser atendente dele. Atendente não é fazer o serviço nobre, é pousar de atendente do mestre, né? Se achar importante porque atender, não. Ela cozinhava, ela lavava, ela punha as crianças na escola, cuidava da lancheira, fazia as agendas de trabalho dele, ela servia ele no que ele precisava e no que a família dele precisava, durante 1 ano, né? E ela disse que um dia o Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, esteve nos Estados Unidos e ligou para marcar um encontro. Ela agendava o encontro, né? Com mais o Miroshi. Eles queriam conversar. E mais o Miroshi, acho que muito já acostumado com os Estados Unidos, né? Com o modo. E ele falou: vamos almoçar juntos. E diz que o Thich Nhat Hanh respondeu assim: ou antes ou depois do almoço, porque na hora do almoço eu almoço. Achei muito bom. Aroshi conta isso, né? Porque a gente acaba fazendo muitas reuniões na hora do almoço, né? É meio um padrão. Vamos conversar, então vamos almoçar, né? E o Thich Nhat Hanh é muito, né? As refeições nos retiros dele são completamente, né? São ainda com a sanga completamente silenciosas, mas é isso. Quando caminha, a gente só caminha, mas é tão difícil, né? Falar isso é tão mais fácil do que colocar em prática, mas esse é o treino, né? Isso que a meditação permite que a gente perceba quando a mente está se dando golpe, né?
sabotando, se sabotando e se iludindo, como ele fala, né? Essa ilusão do tempo, né? Não tenho tempo. E como a gente perde tempo planejando o tempo, né? Às vezes é isso, a gente fica, ai, será que eu faço isso antes? Será que eu faço depois? Se já tivesse feito um dos dois, já teria dado tempo para fazer talvez o seguinte, né? Então, perceber quando é que eu estou me atrapalhando mais do que me ajudando, na preocupação se eu vou ter tempo ou não, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Rogério? Oi. 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 Então, hoje de manhã, na meditação da manhã, eu tive pequenos insights, assim, que, na verdade, tem muito a ver com essa coisa do tempo, né? A princípio, me pareceram um pouco quase que superficiais demais, assim, porque tem a ver com aquela coisa da... Eu tenho conseguido sentar para meditar sem aquela necessidade daquele recurso de contar e tal. Às vezes, quando a mente está muito assim, eu acabo usando esse recurso. Daí me veio essa sensação que aqui o Bernie Glassman, ele fala da contagem a inspiração 1, a expiração 2, e assim vai, né? Quer dizer, estreitar as contagens, né? Então, o que eu quero dizer tem a ver com o tempo no seguinte sentido. E eu lembrava que acho que o Thich Nhat Hanh tinha falado do contrário não, quero dizer, a cada ciclo inteiro pensar em outro ciclo 2 e tal. Bom, isso a princípio pode parecer muito superficial, assim, né? Que é uma preocupação, pode parecer meio boba, mas daí me veio, por exemplo, na música, quanto mais a gente espaça o metrônomo, por exemplo, se a gente está estudando alguma coisa, quanto mais a gente espaça o metrônomo, mais a gente está, de fato, ouvindo a gente internamente. Então, por isso que eu acho que tem muito a ver com essa fala de hoje, né? Eu não sei, eu fiz essa relação aí que se ouvir internamente tem a ver com isso, né? Não sei, Com a essa fala pausa. de... Como? Ele até falou com a Pausa? ele fala com a pausa do tempo, você viu? Que é esse espaço que você fala que se aumenta no metrônomo, né? Então, quer dizer, então você botar o metrônomo a cada 100 batidas por minuto, não, você põe a 50 batidas por minuto, ou 25 batidas por minuto, né? 25 BPM, por exemplo, né? Pode parecer, não é uma coisa muito... não é uma coisa técnica musical, só estou querendo dizer, então, naquele espaço de tempo, em vez de ouvir a cada 100 batidas por minuto, 50 ou 25, eu sou obrigado a me ouvir internamente um ritmo interno que tem tudo a ver com essa fala aí, né, que você leu agora. E eu achei isso bem interessante. É como olhar para dentro mais. É que agora eu não estou exatamente lembrado da fala de hoje, mas eu fiz totalmente essa relação aí, sabe? Quando você abre espaço, você exige mais de você... E outra coisa que me veio também é a questão dessa coisa da contagem, do 1, 2, não sei o quê. Porque a inspiração acaba sendo, por exemplo, no caso dele falar do Bernie Glassman, ela acaba sendo números ímpares, por exemplo, 1 inspira, 2 expira, 3 inspira, 4 expira. Então, justamente para quebrar aquela coisa da dualidade, né, que tanto o Zen fala, né, o fato de você, justamente que a inspiração às vezes vai para o ímpar, às vezes vai para o par, caso você faça o ciclo completo, é uma outra forma de ver também, né, para não ficar naquela coisa da dualidade, né? Quer dizer que assim como tem a gente tem o bem e o mal,
A inspiração pode ser ímpar ou pode ser par, e vice-versa, entendeu? E pode parecer umas coisas meio bobas, assim, né? Mas eu viajei um pouco nessa coisa, especialmente na primeira que eu falei, do abrir espaço para a gente exigir de si e olhar mais para si, entendeu? E é o que o silêncio faz, né? É justamente o silêncio da gente sentar todo dia aqui, né? É como se estivesse abrindo mais esses espaços, sabe? É exatamente isso. A gente percebe, ao sentar com regularidade, percebe pensamentos e não pensamentos, que normalmente a gente não percebe esse espaço entre um pensamento terminar e o outro começar. A gente acha que um emenda no outro, mas ao meditar você começa a perceber que existe um espaço entre um pensamento e outro e existe algo além do pensar e o não pensar, que a gente não se dá conta normalmente. Mas a partir da meditação regular, dessa prática determinada, a gente começa a vislumbrar, né? É isso aí. Alguém mais? Alguém mais? Não? Então vamos encerrar? Vamos encerrar. Então, fazendo a retribuição de méritos, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.